Estamos ao vivo? Ok, estamos ao vivo aqui pela CBM Gospel Rádio, diretamente aqui de Osasco, para todo São Paulo, para todo o Brasil e para todo mundo. Entrevistando hoje um dos maiores escritores do Brasil e do mundo. É não, Larissa? Pela fé. Sim. A gente tomo posse. Toma posse, em nome de Jesus. Isso aí. Com o nosso querido pastor Gerson Rodrigues, vai começar aqui também? Já? Vai daqui a pouquinho, tá buscando aqui a conexão, pastor. Sim, senhora. Ok. Mas enquanto isso, já vou dando um alô aqui pro pessoal que está na CBM Gospel Rádio, diretamente aqui dos estúdios Herbert Regis, para todo o Brasil e o mundo. E vamos conversar com ele. Só esperar entrar lá o Instagram para a gente poder já. Mas enquanto isso, você que está já nos acompanhando, você pode pegar o link, pode compartilhar, mandar para os amigos, para os inimigos, para a sogra, para todo mundo aí acompanhar. Nós vamos falar hoje sobre o poder da escrita com o autor do best-seller O Céu Não É Azul. Amém. Amém? Amém. Ok? Quase. Ok. Mandando o convite, pastor. Já vai direto do pastor Gerson também? Já. Ok. Ele já tá online. Podemos? Foi aí? Sim. Ok. Começando nosso momento de bate-papo com o autor do livro O Céu Não É Azul, nosso querido Gerson Rodrigues, que é pastor, teólogo, coach, terapeuta, pai de 10 meninos, né, e coordena a amada igreja. Só não deixa minha esposa saber disso. E pastor, senhor da Igreja Batista, Comunidade Batista Manaim, na cidade de Osasco, na grande São Paulo. Amém. E vamos conversar um pouquinho com ele, porque tá vindo coisa boa. Diz aí a música da Sara Farias, né? Tá chegando coisa boa, né? Então tem um grande lançamento aí do livro O Céu Não É Azul. O tema já chama atenção, porque você acredita que quando eu comentei esse tema para algumas pessoas, eu percebi pelo rosto, as pessoas falaram, e não é azul não? Eu falei, então você tem que comprar o livro, né? Porque o céu não é azul, ok? Começando aí, você que está nos acompanhando pelo Instagram, ainda é bom dia para quem não almoçou, e bom dia para quem almoçou, já quase boa tarde, né? Você que está nos acompanhando no YouTube, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas você vai compartilhar, você que está no Instagram, compartilha aí, pega aí o aviãozinho, manda para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, para toda a família. Olha, foi? Tá indo. Estamos ainda em fase teste, né? Mas é isso aí, ok? Você vai pegar aí, você que está no Instagram, manda para os amigos para participar conosco desse momento de live, uma live preciosíssima, né? Todo dia que a gente consegue agenda com um dos maiores palestrantes do mundo. Então, você tem que aproveitar e mandar para as pessoas. Você que está no YouTube, você vai compartilhar, vai ficar gravado também no Instagram. Bom dia, pastor Gerson Rodrigues. Bom dia, pastor Mel, que graça e paz a você, bom estar aqui contigo, com toda essa equipe maravilhosa da CBM Gospel Rádio e com você que está nos ouvindo aí, tanto pelas redes no YouTube e também no Instagram e também pela rádio acompanhando, é um prazer imenso. Eu sou marinheiro de primeira viagem nessa questão de podcast, mas vamos aprender com você, né, pastor, que já é, como a gente pode falar, pessoa bastante experiente nesse ramo. Eu lembrei agora de um pastor amigo meu que ele falou assim, você já é rodado, fala isso não, pelo amor de Deus. Não, eu ia falar cobra criada, mas também tem veneno, então eu não vou falar isso. Eu tenho que aprender com mestres também, né? Só compartilhar aqui. Olha, pastor Gerson, é uma alegria estar fazendo esse vai ser podcast, vai ser GessoCast, CBMcast, né? Alguma coisa cast. Alguma coisa cast, né? Uma alegria estarmos aqui participando, recebendo, e também ele me recebendo aqui, né? Porque o estúdio é dele, uma das maiores rádios do Brasil, então o homem, né? Mas eu quero compartilhar com você que está nos vendo e ouvindo em casa, ou no trabalho, no trânsito, onde você estiver aí, sobre esse grande lançamento do nosso querido pastor Gerson Rodrigues. Mas antes, eu gostaria que ele falasse um pouco da sua trajetória, né? De onde veio o Gerson, né? Eu sei que lá no livro que você vai comprar tem um pouco da biografia dele, mas aqui ele vai falar. Eu sei que ele é praiano, né? Não dança hula-hula, mas eu sei que ele é praiano, né? Mas ele vai falar um pouco aí da sua trajetória. Amém. Eu sou caiçara.
né, como bom caiçara, nascido O no que litoral. Caiçara é do litoral. Caiçara é quem nasce na praia, quem nasce no litoral, né? Aham. Quem realmente nasce olhando para o mar e cresce olhando para o mar. Coisa ruim, nasceu olhando Eu pro sou mar. nativo da cidade de Iguape, que eu brinco que é um paraíso na terra, não é? E fiquei lá até os 15 anos de idade, depois saí. Aí retornei, voltei para lá e saí com 17 e não retornei mais. Não para morar. Você saiu com 17 anos, isso ficou de 10 anos atrás. Isso coisa de 15 anos atrás, né? Então eu saí de lá. E meus pais moram lá, meu pai já está no Senhor, mas minha mãe mora até hoje lá, junto com a minha irmã, que moram na cidade de Iguape. Eu vim para cá para Osasco mesmo com 22 anos de idade, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus, me converti. E também em Osasco eu terminei meus estudos e avancei nos meus estudos. A cidade de Osasco é a cidade do meu coração, né? Estou aqui já há 44 anos. Eu estou exagerando para vocês, mas é isso mesmo. 44 anos que eu resido na cidade de Osasco. E aqui em Osasco eu conquistei a minha família, a minha esposa, meus filhos. Deus me deu a igreja, a Comunidade Batista Maraim, que a gente pastoreia já há 25 anos como pastor, mas eu estou nela desde 94, que eu faço parte, desde 94 que eu faço parte do corpo de membresia da igreja. Casado com a Gisele, que ela está desde os anos 80 aqui na igreja. Olha só, esse é um pouco da trajetória do nosso querido pastor Gesso, né? E é o seguinte, eu queria saber como começou o desejo de escrever. Já escrevia há muito tempo, ou escreveu especificamente para o livro, ou já tinha alguns escritos guardados? Que na verdade é o seguinte, antes de eu me converter, eu escrevia muita poesias, né? Inclusive eu tinha um caderno até pouco tempo das poesias que eu fazia quando... Segura aí, então você é um poeta também. Isso eu já não sei, eu sei que eu escrevia... Mas você lembra alguma coisa? Não. Nem batatinha quando nasce, esparrando pelo chão? Não, eu lembro que uma das reflexões que mais me marcaram, né, foi quando eu escrevi sobre guarda-roupa, né? Eu e os meus títulos... aonde eu falo sobre o traje ligado à personalidade de cada pessoa, as roupas que nós colocamos e as personalidades que alteram, que mudam, não é? Então, isso dá um livro. Já dá um bom livro, né? Eu lembro que eu escrevi e eu intitulei essa reflexão de reflexão do guarda-roupa. Mas era em rima? Não em rima, não necessariamente. Não era em rima. Não era. Você lembra poesia, normalmente lembra, né? Algo rimado. Eu não lembro. Na verdade, eu nem chamo de poesia. Eu escrevia mais reflexões mesmo, mais pensamentos, né? Quando eu não tinha Jesus. Outra coisa que depois que eu me converti, eu perdi totalmente aí eu comecei a compor música. Eu não toco instrumento nenhum, mas eu compunha música para um grupo chamado, naquela época, né, Unidos pela Fé, que nós cantávamos. Então nós queremos ouvir essa. Fala aí um pedaço dessa música. Amém, equipe? Vocês sabiam que ele é músico também? Não, eu já falei que eu não mas fala aí a música. Tem gente com a gente aí no Instagram? Depois você vai falar os nomes aí pra gente. O Elias. Gente, só melhor. Com vocês agora, o poeta, o músico. Não. Ministro de louvor. Ministro de louvor. Ministrava louvor. Gesso Campos. Irmão da Ademar de Campos. E a gente compunha algumas músicas. Nós tínhamos um grupo que era o Elias, a Iracema, a Marli e eu e o Sérgio, né? Então eram 5 pessoas. 6 pessoas, na verdade. Mas essa era da época da levada de Vencedores por Cristo, não? Era dessa época mesmo, exatamente dessa época, né? Nós éramos da igreja evangélica aqui do bairro mesmo, e a gente
costumava cantar nas igrejas, levar grupos, porque hoje não é mais assim, mas na nossa juventude, não vou usar o termo antigamente, mas na nossa juventude... Eu digo é o cão, que ele é da Fundação do Mundo, né? Nós tínhamos a Igreja Presbiteriana do Rochdale, a Igreja Batista e a Igreja Evangélica. Então, cada final de semana, os jovens se reuniam e faziam um louvorzão em cada igreja. Ninguém mudava de igreja, ninguém ia da igreja X para a igreja Y. Nós éramos unidos, né? E nisso, então, esse grupo cantava... Tipo o som do céu. Tipo o som do céu. E o pessoal cantava nas igrejas. Então, por exemplo, quando era na igreja presbiteriana, quem cantava? O pessoal da Batista e nós. Quando era na evangélica, o pessoal da Batista e a presbiteriana. Quando era na Batista, éramos nós e o pessoal da presbiteriana. Então, quando era na igreja do irmão, daquela igreja, eles não cantavam, só os visitantes cantavam. Ah, legal. E aí depois tinha... Mas você lembra o trecho da música, ou a letra do que você escreveu? Lembro, não. Eu sou igual, lembrando o ponto de Roberto Carlos, fizeram um podcast com ele, você canta aquela música que ela falou, rapaz, eu nem sei mais onde tô. Bom, de repente a música dele está estourada por aí, ele está deixando ganhar direitos autorais. Larissa, fala para nós quem está conosco aí. Nós temos Ana Santos, Karina Ushida, Danilo Manuel. Agora sumiu por enquanto aqui da galera. Por enquanto somos esses. E aí, gente, você que está no Instagram aí, pega o aviãozinho e manda para as pessoas. Aquela pessoa que te deve, agora é o seu momento, você pegar e mandar para ela. Só para lembrar que do Porte tá começando um GessoCast aí, ok? Então, esse é um pouco da trajetória do pastor Gesso Rodrigues. Pastor, aí tem que colocar mais lá, viu, na biografia. Poeta, ou pensador, né? Músico, toca? Não, instrumento nenhum. Se eu pegar no violão, eu toco, todo mundo de perto de mim. Nem que seja apito, né? Então, essa sua experiência também levou a se inspirar a escrever sobre o cotidiano, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Então, você já tinha os escritos, os manuscritos, mas depois de crente em Jesus começou a escrever também, nem que fossem os sermões. Eu comecei a escrever meus sermões, né, óbvio. No seminário a gente aprendeu a escrever de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais correta, né? Eu tive o privilégio de estudar no STBN com professores como o pastor Enéas Tonini, pastor Paulo e tantos outros que nos inspiraram e nos inspiram até hoje. Alguns já estão com o Senhor, outros ainda continuam vivos. Foi uma época muito boa, de crescimento, porque eu sempre tive essa vontade de estudar. Eu gosto de estudar, não é? E dali surgiu essa questão de escrever, né? Então, se eu for pegar todas as mensagens, dá para escrever muitos livros, né? Mas eu não tenho, nunca fiz isso. Mas tem bastante coisa escrita, sim, bastante coisas escritas. Isso aí, então já temos trabalho garantido para Larissa, para outras capas, hein? Larissa é Fernanda, ok? Muito bom. Bom, eu quero saber o seguinte, o que levou Gesso Rodrigues a escrever esse título, O Céu Não é Azul? Melk, esse livro foi uma mensagem, ou melhor, parte de uma mensagem, de uma das primeiras mensagens que eu preguei. E eu lembro que eu desci do altar, depois que eu havia ministrado, e Deus colocou muito no meu coração de fazer um livro desse tema, desenvolver um livro. E nós estamos falando de algo de anos, né? E eu nunca me interessei muito em escrever. Honestamente, eu não me interessava. Minha mulher falava para eu escrever, meus filhos falavam para eu escrever, mas eu não me interessava. Até que, conversando com um pastor amigo meu, falou, cara, você precisa escrever. E assim, todo lugar que eu ia, sempre tinha um profeta ou alguém que falava assim, Deus colocou um negócio no seu coração e as pessoas precisam saber o que está aí. Porque Deus não colocou no seu coração para você. Eu lembro que um dia eu estava numa igreja de um amigo meu em Curitiba, e estava tendo um congresso e alguns pastores americanos estavam lá, e eu fui para a sala, né, dos pastores tal, que aguardavam entre uma ministração e outra, e nós estávamos lá e tinha um pastor profeta lá ministrando para alguns pastores, e eu fui lá, sentei no meu canto, fiquei lá conversando com um amigo meu, ele me olhava, eu olhava para ele, mas
nada de... De repente ele levanta de lá, pega na minha mão e fala assim: você sabe que Deus tem colocado um livro no seu coração. Um livro não, vários livros, né? Esse livro não é para... Isso que Deus colocou não é para você. As pessoas precisam saber. Deus deu para você entregar para elas. Aí aquilo acendeu mais ainda. Mas eu vou confessar um pecado, né? Eu tinha preguiça de escrever. Né? E eu, a bem da verdade, eu gosto de escrever minhas coisas, mas esse negócio de ficar escrevendo livro e tal, não é muito o que queimava no meu coração. Não era, né? Não era. Aí eu comecei a escrever um livro de ficção, né? Eu comecei a escrever um livro de ficção, ele já tem acho que umas 15 páginas escritas, também parei, deixei lá. A Larissa sabe disso, porque a gente comentava sobre isso aqui na igreja. Eu acho que até o Felipe sabe disso, né? Do meu livro de ficção. Aí eu comecei a escrever, tal. Depois, Deus colocou no meu coração, termina o céu não é azul. Aí eu fui retomar ele e reescrever, ou melhor, terminar de escrever, concatenar as ideias, colocar tudo em linha, né, de pensamentos. E aí surgiu o céu não é azul, até que passamos para você. Na verdade, chegou na sua mão para você olhar, e você que foi quem foi dando mais a direção de terminar o livro, de insistir, lembra? Quando você... Sim. E aí, pastor, vai terminar o livro ou não vai terminar o livro? Vai, pastor, vai terminar o livro. E eu acabei terminando. Mas eu acho que esse primeiro livro foi mais empurrado, de coração, porque eu, ao contrário de algumas pessoas, eu não tenho essa pretensão, assim, de, sabe? Mas agora eu tenho sido muito cobrado, tanto pela minha família, quanto por amigos e até pelo próprio Senhor, para entregar. Eu falo que sempre alguém tem alguma coisa para dar, e isso precisa ser descoberta. Tem outros que até descobrem, mas tem outros que incentivam. Vê o caso lá de André, que levou o garotinho para fazer a multiplicação lá, Jesus fazendo a multiplicação, porque ele tinha alguma coisa, né? Então todos nós temos alguma coisa para compartilhar. Agora, a gente acha que não, mas o livro, ele se torna, vou falar até sobre isso, ele se torna uma autoridade depois que ele é lançado. Então, a mensagem de um livro, ela pode impactar uma cidade ou até nações, né? Se a gente vê muitos autores bons aí espalhados que através da sua mensagem conseguiu, né? Você tem escritores que conseguiu, eu estava falando com a Larissa há pouco, tem um escritor brasileiro que já vendeu 7 milhões de livros, né? Ao ponto de montar sua própria editora. Eu tive agora nessa imersão que tinha o pessoal da equipe comentando sobre isso, que é envolvido com essa questão, né? Que montou sua própria editora, não precisa mais dos Correios, não precisa mais do Mercado Livre, tem a sua própria logística, seus próprios caminhões, por causa de uma mensagem, né? Então, uma mensagem, ela pode mudar a vida de pessoas, né? Sim. Então, tem muitas pessoas, assim como o pastor Gerson, que têm o desejo de escrever ou de compartilhar algo, mas muitas vezes trava, né? Não porque não tem a capacidade. A questão é que a vida cotidiana, as coisas triviais, acabam impedindo, né? E aí você não coloca como prioridade. Mas como, eu vou falar assim, escritor que teve o seu primeiro livro, depois do primeiro, pode aguardar aí que vai vir outras coisas, né? Outras coisas vão surgir. Por causa que eu vejo que tem pessoas que precisam daquela mensagem, e aí se nenhum outro onde se prontificou que essa mensagem chegue, de repente tem até uma mensagem parecida com a sua, aí Deus incomoda, ou impulsiona, ou usa um profeta, ou usa outras pessoas, usa um cearense para estar incomodando, para poder dar certo, por causa da mensagem, né? Claro que tem gente que quer dar uma de escritor, mas a mensagem não é aquela ainda. Mas tem outro que já tem a mensagem guardada e isso precisa ser compartilhado, que é o caso, que eu acredito que seja do pastor Gerson, né? O céu não é azul, eu acredito que vai alcançar pessoas. Vou dar um exemplo aqui. O meu primeiro livro foram 8 anos, não sei quanto tempo foi o seu primeiro, esse agora, né? Quanto tempo para escrever. Mas o meu foi 8 anos porque a Adelaide ficava. Não, porque isso aqui, diante de uma depressão que eu passei, então, todas as noites eu escrevia no diário. E isso virou um livro. E um dia eu estava, depois do livro lançado, eu estava na madrugada orando com a Adelaide, terminou a oração e o celular toca aquela mensagem do Message. Ainda usa Message, Larissa? O pessoal ainda usa? Não?
Bom, os meninos mais novos não vão perguntar. Um mês. Era uma apresentadora de TV que mandou uma mensagem, porque ela tinha visto a live. E aí ela falou, coincidentemente, tinha ganhado o livro, nem lembro de quem, e ela disse que estava com 30 comprimidos em cima da cama para tomar para se matar, porque o irmão tinha morrido de câncer, e ela que culpava Deus. Deus por quê? Só que, quando ela pegou os comprimidos e colocou, ela viu um livro na cabeceira. Então ela abriu, fez igual aqueles irmãos, Senhor fala comigo na Bíblia, né? E ela parou num capítulo chamado Decepções. E aquilo começou a mexer com ela, começou a chorar, desistiu. E aí nós começamos a acompanhar, peguei o contato dela, e até hoje ela se congrega. Não era evangélica, não é cristã, né? Não tinha decidido por Jesus. E por causa da mensagem do livro, ela fez o compromisso com Jesus, foi para a igreja, se batizou e está firme até hoje, por causa de uma mensagem de um livro, né? Então eu acredito que o livro, como as pesquisas dizem isso, o livro se torna autoridade na vida de quem escreveu e também na vida de quem lê. E é uma verdade, porque o poder, nós estamos hoje como igreja, por quê? Por causa que homens se prontificaram a ouvir a voz do Espírito e escreveram, né, num tempo aí gigantesco, o livro chamado a Bíblia Sagrada. Então, o livro ele impacta, e eu tenho certeza que o céu não é azul. Gente, eu estou falando isso porque, vocês estão acompanhando em casa, porque eu fui o editor do livro. Então, eu fui impactado pela mensagem do livro. E como editor, você tem que ler várias vezes, né? E cada vez que eu lia, eu descobria uns detalhes. Só que eu não vou falar porque você vai ter que comprar o livro, adquirir o livro, para você descobrir. Mas, se você é acostumado com aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Você vai ter uma base bíblica para isso, para entender que nem tudo que você vê é o que você está vendo. E ali eu posso dizer que quando a pessoa termina de ler o livro, pastor, ela tem que pedir, Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito. É mais ou menos por aí, ok? Mas vamos lá, a fala não é minha, é dele. Ele que é o entrevistado, né? O que levou a escrever O Céu Não é Azul, ele está falando. Você que gostaria de complementar, pastor, sobre essa... Então, e aí, quando eu comecei a escrever o livro, eu tive que fazer perguntas para algumas pessoas em relação ao tema, né? E fazer algum comparativo. Por exemplo, como o mar, o céu. E isso foi bom porque foi trazendo uma experiência e um conhecimento melhor do que eu estava escrevendo. Porque não era um livro, ele não é um livro de ficção, ele é um livro onde eu estou narrando uma história que eu entendo ser uma história da palavra de Deus, não é? E o livro, ele é um diálogo, a gente está conversando. Na verdade, eu falo que o livro é um diálogo, onde você conversa tanto com Deus como com o autor do livro. Sim. E eu que escrevi, pela graça de Deus, conversando com quem lê, não é? Então, eu pensei em tornar no livro algo leve. Não é um livro para você ler e ficar tenso, mas para você refletir sobre aquilo que você crê e aquilo que se almeja. Não é? O céu não é azul exatamente porque o céu de Deus nem sempre é como todo mundo pensa. E isso foi fluindo, foi acontecendo, até que está aí, está saindo, né? Só para você, não sei se você sabe, né? É que você já sabe, você vai ver uma visão diferenciada dos 3 céus, né, pastor? Você vai falar, e quais são esses 3 céus? Compra o livro, compra o livro, compra o livro, você tem que comprar o livro. Speed Gagueira vai embora, né? Inclusive, eu quero falar o seguinte, que aqui no YouTube tem um contato, não tem? Tem telefônico, né? Aqui no Instagram também, pelo meu, se você vier, eu já encaminho para a Larissa, para a equipe, né? E você que está no Instagram do Pastor Gerson, você já pode reservar. Pastor, quanto é que é o livro? Olha, de R$1.000 você vai ter um descontão aí especial. Eu acho que, se eu não me engano, vai ter em torno de 50 conto, por aí, R$50, né? Mas vale a pena, já deixa. Mas, pastor, eu quero comprar um livro, mas eu quero também presentear. Já deixa reservado. Pastor, é R$50, eu quero dar 100 e ficar 50 de oferta para o pastor Gerson. Não tem problema, irmão. Ele não vai achar ruim, porque ele já toma um sorvete. De jeito nenhum. Um sorvete com a pastora Gisele, já está tudo certo. Ok? Então já pode ser, eu quero o livro. Se você quer o livro, já escreve. Quem está aí, Larissa? Chegou mais? Temos Divina Luz, temos Robson, Plácido. Divina Luz é uma marca forte de camiseta, hein? É o Nado aí, acompanhando a gente. Ok? Depois você vai falando que entra aí. É que o seu tá lá, não tá pra ouvir.
Tá, depois você dá uma olhadinha lá. Bom, esse é o nosso querido autor. Eu olho para cá, olho para lá, né? Os dois, olha para cá, olha para lá, ok? Esse é o nosso autor Gesso Rodrigues, que é caiçara, acertei? Certo. A gente chama de praiano, né? Mas não no Ceará é praiano. Praiano, Na né? minha terra é caiçara. Mas não, você não dançou Mais lá não, pro né? sul é barriga verde. Barriga verde? Normalmente os praianos, imitando os havaianos, dançam ula-ula. Você não dançou ula-ula? Não, nem pula-pula. Nem pula-pula. Ok. Ok, ó, o livro é uma autoridade na vida de quem ler. Você acredita que a sua mensagem vai impactar vidas de uma maneira assim como a própria escrita, você lá fazendo a escrita, orientado pelo Espírito, impactou você? Fale sobre essa questão do impacto, essa perspectiva, ou essa projeção que você tem do que vai causar aí o Céu Não É Azul. Eu vou, Melk, falar por mim. Quando eu leio algum livro, e eu leio bastante, eu sempre sou impactado, positivamente ou negativamente. Né? Não adianta a gente falar, não, todo livro ele te impacta positivamente. Não, eu transformo o impacto negativo de um livro em positivo. Mas ele tem esses dois lados. Não é? A leitura, ela faz isso. Ela traz o conhecimento que você pode aplicar, como vai trazer conhecimento que você não deve aplicar. Eu acredito que o livro vai impactar positivamente. Primeiro, por ser uma conversa leve, por ser uma linguagem para cristãos e não cristãos, né? Ela aguça o cristão a buscar mais do conhecimento acerca de Deus e também desperta o não cristão a curiosidade de procurar conhecer esse Deus. Não é um livro que visa a evangelização, mas ele tem esse papel. Então, eu acredito, também tem esse papel. Eu acredito sim que vai impactar, e eu escrevi, né, e Deus nos deu essa inspiração e essa intenção de que as pessoas que ao lerem o livro, ao ler o livro, elas de fato sejam despertadas, impactadas positivamente, as pessoas que estão na dúvida no caminho da fé, as pessoas que não têm certeza do céu, não têm certeza da vida eterna. Mas ele não é um livro pesado, não é um livro para você lê-lo e ficar tenso, é um livro para você entender a graça, a bondade de Deus. Óbvio, né, que eu preciso, e nesse livro eu tomei esse cuidado de ser leve. Eu sou um pouco radical em algumas coisas. Olha a Larissa falando em algumas coisas, não é? Entendeu? Mas eu tomei o cuidado pelo Espírito de Deus de fazer uma leitura leve. Acho que você lê o livro e você percebe, não é, que é um livro para todos mesmo. É um livro que tanto cristão como não cristão, ele pode ler, e ao ler ele vai perceber que existe uma leveza de Deus para entrar no coração das pessoas. Então é um livro que vai chamar filhos que estão distantes, tipo pródigos, para voltar para o Senhor, filhos que estão no Senhor a se aprofundarem mais no conhecimento do Pai, e aqueles que não conhecem, a curiosidade de conhecer esse Deus. Essa fala já serve de recorte para a gente usar na divulgação do livro. Amém? Bom, o livro também, o pastor falando, me fez lembrar uma coisa. Eu conversando com a Adelaide, o livro, ele também ele chama atenção para aquelas pessoas que têm dificuldade de ser aceita e também de validação. Eu estou falando isso porque faz refletir. Cada capítulo, isso eu posso falar, termina dizendo, vamos refletir? Aí faz uma perguntinha daquilo que você acabou de ler. Aí você vai acaba interagindo com a escrita, né? Então, por exemplo, esse final de semana que passou, eu participei de uma imersão, e eu soube de uma pessoa que eu achei que a pessoa era rica, né? Milionária, mas ela aluga jatinho, né? Em São Paulo. O jatinho nem anda, não anda, nem voa, não voa. É só mas é um jatinho mesmo. E aí ela faz foto, faz selfie, faz vídeo, né? Procurando validação. Então tem a ver com nem tudo que parece é. E tem gente procurando validação para ser aceita.
sendo que a nossa maior validação foi carimbado na cruz do Calvário. Então, isso é bem interessante, porque tem até algumas frases de efeito do Gerson, você conhece o Gerson Rodrigues, o grande filósofo, autor, né? Que ele fala, né, sobre que tudo começa ao pé da cruz, né? E tudo caminha ao pé da cruz. Então, esse livro também, ele vai... Algumas pessoas que têm questionamento de crise existencial, né? Suas crises emocionais, né? Como dizia um grande filósofo, né? Quem é você? Né? O filósofo chama Tiririca, conhece, né? Então você vai se achar. O livro também ele é um livro que você vai se achar. Não, quem realmente sou eu? Né? Como pessoa, porque às vezes as pessoas, quando você pergunta quem é a pessoa, ela diz o que ela faz, não quem ela é. Né? A gente até vai falar sobre isso. Mas compre o livro, gente. Você não vai se arrepender. Sim. Felipe e Eric já compraram o livro de vocês? Já tem 5 cada um? Que benção, olha aí, rapaz. Negócio... Se eles não comprarem, eles vão ficar em disciplina. Isso aí. Mas vamos lá, Gerson por Gerson. Gerson por Gerson é alguém extremamente apaixonado pela vida, né? Que ama demais o que faz. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado pela minha família e apaixonado por mim. Eu não tenho problema de narcisismo, mas eu me amo e me amo muito. Eu costumo inclusive dizer que quem não gosta de mim perde, porque eu sou um cara legal. Você olha para o espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu? Exatamente. Porque a vida, né, eu falo que você pode rir da vida ou deixar a vida rir de você. Então eu prefiro rir da vida, rir para a vida e rir com vida. Eu sou essa pessoa, né? Às vezes bravo, às vezes contundente, às vezes radical. Mas tudo isso se baseia num zelo, né, que às vezes a gente precisa até vigiar. Mas o Gerson, pelo Gerson, é alguém que tem uma identidade muito alicerçada. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu vim fazer e eu sei para onde eu vou. Né? Eu vim de Deus para cumprir um propósito dele e para voltar para ele daqui a muitos anos. Muito bem, tá vendo? Gerson também é cultura, gente. Olha aí. Bom, se você tem um detalhe, se você ainda tem dúvida, que realmente se Jesus voltar hoje eu subo, você tem dúvida da sua convicção de salvação, o livro também vai te levar a isso. Fala, você pensar sobre se você tem essa convicção. Você sabe que nós temos uma administração de um treinamento que a gente dá para os obreiros e tal, e você pergunta, gente, se Jesus voltar agora, você tem certeza? Se tiver 100 pessoas, 5 levantam a mão. As pessoas têm dúvida. Então, o livro, compre o livro, né? Tem aquela propaganda, antiga propaganda, compre batom, compre o livro, o céu não é azul. No livro não tem batom, entendeu? Mas você pode comprar o livro. Não, porque batom pode dar processo, fica quieto. Amém. Bom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, ouvintes, né? Ouvinte porque estamos na CBM Gospel Rádio, a maior rádio gospel do Brasil, né, Felipe? Então você deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanham, para os amigos, para os inimigos, para a família, aos irmãos. E tem gente aí no Instagram? Temos Thalita Designer, nós temos a Rosângela, a Divina Luz já passou aqui, né? Já falei. Depois você vê que se consegue. Pode deixar, a gente traz... Claro que o Instagram do Gerson é Instagram de milhões, né? O meu é de milharina. Né? Ok? Então vamos lá. O pastor Gerson ele vai deixar uma mensagem para os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, os ouvintes, os queridos. A tal. Branca, o Danilo, Joyce Leal, Xanda Rosendo. Olha aí. Deus abençoe nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando, nossos amigos aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Se você não segue ainda lá, você vai lá, se inscreva no canal do YouTube, tá lá como, Larissa? Comunidade Batista Manaim, ok? Só tem essa igreja na face da terra com esse nome. Então você vai lá, escreve no canal. E você que está no Instagram, você que segue o Melk, vai lá e segue o Gerson. No Gerson está lá. PR Gerson Rodrigues. PR
Gesso Rodrigues. Gesso Rodrigues, ok? E você que está no Gesso, dá uma forcinha para mim que o cara é famoso. Vai lá no meu e segue Melk _ lindo, Melk lindo, Melk com camudo, ok? Vamos lá, pastorzão, deixa a mensagem aí para as pessoas que nos acompanham. A mensagem que eu posso deixar para vocês está lá no capítulo 1 do nosso livro, né? Além da ilusão de ótica e também o que nós estamos vendo. Nos dias atuais e na igreja de hoje, o que você está vendo? O que você está enxergando? E às vezes o que nós estamos enxergando, ela não é a realidade daquilo que de fato a palavra de Deus diz. Eu costumo dizer que a cruz, ela não é o fim da nossa história, mas é onde começa a nossa história, né? Mas alguém já disse que há pessoas que passam pela cruz, escorregam no sangue e de lá não seguem para frente, ficam parados ali, porque muitos acham que a cruz é o fim da história, mas na verdade é a porta de entrada. É o que o próprio Jesus disse: eu sou a porta. Então a cruz é o começo de uma caminhada, de uma carreira cristã. E no meio dessa carreira cristã, e no meio disso tudo, você vai ver muitas coisas para tentar te enganar ou te impedir de chegar no seu alvo. Quando você olha para o livro do John Bunyan, O Peregrino, você vai entender muito bem o que eu estou falando, não é? E a minha mensagem é essa: olhe para a palavra de Deus, procure não se deixar iludir com tudo que você ouve, com tudo que você vê, com tudo que dizem para você, que tentam mostrar para você, não é? E enxergar mesmo aquilo que você às vezes não gostaria de enxergar, mas é uma verdade que está à sua frente, que você precisa viver. A vida, eu falei domingo que a vida é bela até para os feios, como eu, por exemplo. Então, faça a vida ser bela. E por que a vida é bela? Porque ela não é um conto, é uma realidade. Por que ela é bela? Porque ela não é um sonho, ela é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida é uma pessoa. Se relacione com a vida. E quem é a vida? Jesus. Quando você se relaciona com Ele, você então vai ver o fluir da vida dentro de você, que vai tornar a vida bela, por mais que ela tenha seus ventos e suas tempestades. A vida é ótima. Então a minha mensagem para você é: olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para você, olhe para as pessoas que estão do seu lado, ame porque amar vale a pena, perdoe porque perdoar é terapêutico e vale a pena. Ajude, porque ajudar é sempre muito bom. E viva. Viva intensamente cada segundo da sua vida como se fosse o último segundo. Viva de maneira muito intensa. Então, a depressão não vale a pena, e embora às vezes, como você mesmo falou, nós não temos o controle dela. Às vezes ela nos toma. Mas o que você pode fazer para vencer tudo isso? É olhar para aquele que também teve o seu momento de angústia. Jesus, quando você olha para ele no Getsemane, ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas olha, Deus não passou dele o cálice. E ele teve que passar pelo Getsemane, passar pela cruz, enfrentar tudo aquilo, ser abandonado pelo Pai, não é? Mas no final da história, você vai contar 3 dias depois, ele ressuscitou. Então, vale a pena manter-se nele, sim, porque mesmo que você morra, ele vai te ressuscitar no último dia. Isso para mim é a vida. A vida vale a pena. Olha, esse trecho dá um livro de bolsa, hein? Amém. Bom, olha só, se você quer conhecer um pouco mais do pastor Gesso Rodrigues, você pode ir no Instagram dele, né? pr.Gesso Rodrigues. E também já pode anunciar o canal, Larissa? Tá quase pronto, mas nós vamos ter um canal, já a equipe trabalhando, né, com mensagens poderosíssimas ministradas pelo pastor Gesso Rodrigues. Você vai conhecer um pouco mais. Então, daqui a pouco eles vão estar divulgando para você estar lá se inscrevendo no canal no YouTube, ok? Mas, se você quer conhecer um pouco mais, você pode vir na comunidade Batista Manaim, você que mora em São Paulo, né? Pastor, fala aí
os dias de cultos para as pessoas que... Porque tem gente que está aqui nos acompanhando, né? Que está vendo, outros ali e tal. Quais os dias de culto aqui? E tem a rádio. Fala da rádio, quais os dias que funciona a rádio, para o pessoal estar acompanhando. A rádio CBN, a CBM Gospel Rádio, eu estou olhando aqui, ó, porque você que está no YouTube também está vendo isso. A CBM Gospel Rádio é um sonho que tem mais a ver com Felipe, com o Val, né? Tem mais a ver com toda uma equipe que trabalharam para que essa rádio viesse a existir do que comigo. Porque a pessoa traz um projeto para mim e ele fala, pastor, nós temos um projeto assim, 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 o que o senhor acha? E a gente vê que é viável, gente, pode fazer, não tem problema. Eu sempre falo o seguinte, você gerou o filho, você cuida. Por isso que o Felipe se descabela junto com o Val para tentar fazer a coisa fluir. Porque o filho é mais do Val do que nosso, né, Felipe? Não é? Então, é uma rádio que surgiu, cuja pretensão era alcançar as pessoas da comunidade, mas que graças a Deus já está avançando e está indo muito mais longe. Nós temos hoje ouvintes no Japão, na Suíça, nos Estados Unidos, vários outros países, estados. Então o alcance vai muito longe, graças a Deus, e isso tem sido muito, muito, muito bom. Essa é a nossa rádio. Tem um programa que acontece todas as quinta-feiras, que é o programa Para Elas ou Só Elas, eu não lembro. Com elas, que é a pastora Alessandra e a pastora Claudinha que fazem. Um programa muito bom, onde eles entrevistam mulheres e falam para as mulheres. E o Felipe tem o programa dele, sábado tem programa. A gente ainda está enchendo a grade. Mas a pessoa, para ter acesso, ela baixa o aplicativo? Pelo aplicativo. Tem que baixar o aplicativo CBM Gospel Rádio. Pelo site é cbmgospelradio.com.br ou pelo app CBM Gospel Rádio. Não CBM. É? Ok, vocês pegaram aí, gente? Pelo site Isso. www.cbmgospelradio.com.br E pelos pelo aplicativo app CBM Gospel Rádio. Isso aí. E aí você tem... Vai acompanhar a programação. Isso. Ele está no aplicativo Rádio. Ah, tá. Tanto no pelo Play Store como pelo iOS, né? Muito bem. Isso. Aí, então, para você acompanhar a vida e as mensagens do autor e da igreja, né? Você pode ir no aplicativo, pode ir no Instagram e pode também no canal. Isso. Mas a pessoa diz, eu quero levar o Gerson para minha igreja, para ministrar. Aí você tem que passar por 10 secretárias. Não, eu acho que é 15 secretários. Independente da disponibilidade da agenda, né? Mas hoje, irmão, tudo online você consegue. Você manda a mensagem aqui no direct, manda a mensagem nos comentários, que os meninos vão ver a equipe e responde, ok? Porque o celular dele já é 1000 pessoas por dia, né? Então, mas ele vai dar atenção, pode ter certeza, ok? Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo, GersonCast. Vocês podem chamar assim, né? GersonCast, né? AutorCast, né? Diretamente aqui da comunidade Batista Manaim, nos estúdios da Herbert Regis Gospel Rádio, né? E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua participação. Você vai compartilhar. Agora, mais uma vez, quero dizer para você, você precisa conhecer esse livro. O conteúdo do livro O Céu Não é Azul. Deus, de uma forma direta, sobrenatural, vai falar com você. Logo mais, Amém. A equipe vai estar divulgando o lançamento, né? Vai ser breve o lançamento. O livro já está indo para o forno, né? Então, esse livro você vai ter a oportunidade de tê-lo em mãos e também conhecer o autor no seu lançamento, que vai ser na igreja, né? Sim, vai ser aqui na igreja. E depois daqui nós vamos ter um segundo momento, que essa já tem a data, né? Que é dia 11 de agosto, uma segunda-feira, nós vamos ter uma mesa pastoral para os pastores lá no Ministério do Reino, que ele vai estar lançando também o livro, ok? Então fica aqui o nosso convite para você estar participando, conhecendo, e muito obrigado pela participação de vocês, mas eu gostaria de terminar com uma oração, porque a gente é crente, né? Para ficar bonito, né? Amém? Então eu vou pedir para o pastor Gerson para ministrar essa oração
por você que está nos acompanhando, por você que vai assistir depois e por todos. Antes de orar, só quero agradecer o Melk por estar aqui conosco, fazendo esse podcast, nos ensinando também, né? E é muito bom, obrigado por toda a assessoria que você está nos dando nesse lançamento do nosso primeiro livro. Nós somos debutantes, crianças ainda em relação a isso. Não, na idade eu não sou criança. Eu estou falando no lançamento do livro. E assim, gente, a intenção do livro é abençoar sua vida. Abençoar. Pode comprar, que não é um livro pesado, não é um livro cansativo, não é de uma leitura tensa, mas é um livro gostoso e leve, você vai amar ler. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu não tenho dúvida disso. O céu não é azul, mas ele é possível a todos. Então, glória. Você pode alcançar este céu de Deus em nome de Jesus. Obrigado. Eu que agradeço, à disposição. Toda a equipe que está aqui com a gente. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, sim, eu louvo o teu nome por essa manhã, por este tempo, por essa preciosidade. Falar um pouco sobre o livro, falar um pouco sobre essa inspiração, falar um pouco sobre, ó Deus amado, este alimento que o Senhor nos deu, porque o livro é um alimento. A leitura alimenta, ela nos enriquece, ela, ó Deus, fortalece e amplia o nosso conhecimento, a nossa capacitação e a nossa capacidade de percepção, de discernimento. Esse livro é teu e é para a glória do teu nome que ele foi escrito. Portanto, Pai, nós devolvemos tudo que o Senhor tem colocado nesse livro para que se reverta como glória, louvor e honra ao teu nome. Deus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Melk, da Larissa, pela vida, Senhor meu Deus, do Felipe, do Eric, que estão aqui, de toda a equipe, a minha filha, Senhor, envolvida, toda a equipe envolvida na criação, na edição, Senhor meu Pai, na elaboração desse livro e lançamento. A glória é do Senhor, mas eu quero te louvar pela vida das pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado. Pai, eu agradeço aos nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão ouvindo, cada membro da comunidade, as nossas igrejas, em tudo te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim permitir.